Então, a minha mãe foi criada num colégio interno, assim. Não, mas minha mãe não conhecia, a gente não conhece ninguém da família da minha mãe. Minha mãe foi criada no colégio interno. E ela saiu de lá, né, adolescente, que naquela época os adolescentes saíam para trabalhar em casa de família, né? E ela saiu para trabalhar em casa de família. E na época, ela tinha 17 para 18, ela conheceu meu pai. E acabou que transaram e ela engravidou logo. Ela era virgem, engravidou. E minha mãe ficava para lá e para cá, dormindo na casa dos outros, não tinha onde dormir. Meu pai falou que o filho não era dele, eu não era filha dele. Você foi a mais velha? Você é a mais velha? Na verdade, parte de pai eu tenho muitos irmãos, Ah, tá. entendeu? Porque eu tenho irmãos, tenho mais 3, mais parte de mãe, entendeu? Parte de pai lá, meu filho, tem um monte. E minha mãe, na época, minha mãe contando que no carnaval ela foi, né, levar, eu era pequenininha de braço para ele ver, e falou assim, não é minha filha não, entendeu? E aí ela lutou ali, minha mãe já foi trocadora de ônibus, minha mãe já fez de tudo, um pouco na vida, coitada, sempre sofreu muito. E eu cresci vendo essas coisas. E aí ela foi morar com uma pessoa que deu um teto para ela, que não era meu pai, mas me criou como se eu fosse filha dele. E ela não gostava dele. Tipo, ela só foi porque ela tinha que ter um teto para filha dela. Porque eu quase morri, porque eu ficava numa comunidade, uma pessoa para minha mãe trabalhar. E minha mãe, às vezes, dormia na rua, porque a comunidade estava tendo tiro, essas coisas, ela não conseguia subir, ela dormia na rua para poder no dia seguinte, ou então ir até lá na garagem, que o menino deixava ela dormir para começar a trabalhar no dia seguinte, né? Então, ela passou muito bem. Então, ela falou, pô, ficar com minha filha... Então, ela falava que meu umbigo apodreceu, a pessoa não estava cuidando direito, e o médico falou, ó, quer ver sua filha viva, eu pegava muito álcool, assim, botava tchá, para poder, eu gritava, ela falou, né, para poder, ainda mais umbigo, né? E ela foi morar com essa pessoa, que ela morou o quê? Uns 9 anos com essa pessoa, 10 anos, por aí. Só que aí tinha briga, eu cresci vendo aquilo tudo, sabe? Minha mãe apanhava, enfim, minha mãe não podia trabalhar, depois que ela começou a trabalhar, para ter o direito dela, sabe? Então, mas sempre assim, tinha que chegar em casa cedo, se chegasse tarde, minha mãe não podia sair no final de semana. Se fosse numa festa, era hora para chegar, não podia demorar. Uma vez eu vim andando com a minha mãe de Caxias até o Irajá. Tipo, é chão. É longe. É chão. Vou te botar aí umas 5 horas andando. Meu Deus. Porque de Caxias e Irajá é longe, entendeu? Então, assim, que a gente morava no Irajá. Isso tudo para não ter confusão em casa. Mas adiantou o quê? Ter confusão de casa, sabe? Então, eu cresci vendo isso tudo. Ele, como pai, assim, para mim, me criou, era meu pai. Eu fiquei sabendo pela boca dos outros que ele era meu pai. Que tem sempre aqueles vizinhos que é fofoqueiro, que a criança escuta e fala, fulano é teu pai não, entendeu? Aí, tipo... Pra você, ele era seu pai? Pra mim, ele era meu pai. E aí, minha mãe me contou, né? Sentou comigo, conversou. Você tinha quantos anos? Na época, eu tinha uns 10 anos. Quando ela contou? E como foi pra você? Assim, eu não tenho nem muito essa lembrança como foi, mas eu lembro que ela perguntou assim, você quer conhecer teu pai? Né? Se você quiser, eu levo. Mas, tipo, ele não pode saber. É, tipo, escondido. Né? E aí, eu falei, quero, entendeu? E eu fui, quando eu conheci meu pai, mas, assim, não tive aquele amor. Ele né? aí, nesse momento, ele já reconheceu você como filha? Aí sim, né? Depois de todo esse tempo, sim. Aí ele mandava até as coisas pra mim, sabe? Enfim, mas aí era tudo muito escondido, né? Mandava, às vezes, coisas de colégio, mandava doces, coisa de criança, gostava. Mas minha mãe escondia pro, né, meu padrasto não ver. Mas eu falava que, na época, ele foi meu pai, por todos os perrengues, por tudo que passamos, entendeu? Ele foi meu pai. Então, por ver isso tudo, sabe? Tudo que minha mãe passava, eu falei assim, não, eu vou sair de casa, entendeu? Porque depois também, assim, com outro marido que ela arrumou, que é o pai, né, dos meus irmãos,
eu não aguentava, sabe, ver e minha mãe, sabe, se metendo naquilo. Até porque eu entendo, eu brigava com ela e falava, mas a gente é mulher, assim, a gente entende, eu entendo numa parte, porque quando a gente gosta é difícil, né? É muito fácil, a gente fala assim, não fala, larga, né? Mas só quem tá ali vivendo. Eu falava, mãe, vamos na delegacia, vamos não sei o quê, porque eu escutava as pessoas falando. Sim. Mas ela não ia, ela tinha medo. Sim, entendeu? ela estava presa naquele relacionamento abusivo. Então, assim, ela não ia, sabe? Ela ficava ali, enfim, e foi vivendo assim. Então eu falei, tô saindo de casa, ela não acreditou. Com 14. Com 14. E eu falei, tô indo, né? E fui. Que na época, eu até falei pra ela que ia morar com meu pai, mas não fui morar com meu pai, porque ela não falava com ele. E aí eu fui morar até com um menino que na época eu já namorava, já quando eu morava com ela, a gente tinha aquele namorado. Gente, eu saí de casa com 13 para 14, namorava aquela coisinha. E aí fui morar com ele. Na época a família dele me apoiou. E eu fui morar, mas também fiquei pouco tempo ali, depois não aguentei mais e fui viver minha vida. Entendeu? Trabalhar, enfim, mas sempre saí de casa, sempre ajudei minha mãe, enfim. Hoje minha mãe trabalha, faz coisinha dela dentro de casa, mas eu sempre ajudei. E essa relação tua com o teu filho, porque aí são vocês dois, assim, Sim. pelo outro ali, Sim. né? Como é que ele vê tudo isso que aconteceu? Ele lida de boa? Como é que é pra... Porque ele é filho da Valesca Popozuda. Acho que eu Como já é cheguei que a ver uma entrevista de vocês juntos, ou alguma matéria com vocês juntos. Eu falei, cara, que menino legal, velho, seu filho. Uma graça, velho. O Pablo, porque o Pablo, assim, ele sabe, escuta, né, muita coisa, assim, gente, acho que o Pablo não sabe nem tanta coisa da avó dele, sabe algumas coisas, que a gente fala, ainda mais em entrevista que eu conto, ele lê, enfim. Mas o meu filho é um parceiraço, o Pablo é um parceiro meu, sabe, cresceu ali, 100% mãe dele, assim, sabe, eu estou na vida dele 100%, ele sabe, Pablo Futebol Clube, mãe, ele... Sabe, fala, mãe, eu sou grato por tudo, sabe? A gente é junto ali, colado. Que demais. Ele é meu companheiro real, tipo assim, meu amigão mesmo. Se a gente tá ruim, tá ruim. Se tá bom, sabe? E ele Faz toda a entende. diferença isso, né? E ele entende, sabe? Ele entende. Pra ele só tem eu, falo, não tem pai, né? Não pede nada, só eu. Só eu. Mas... porque ele sabe que eu nunca deixei faltar nada e, enfim. Ele tá fazendo o quê? Ele trabalha, estuda? Então, o Pablo, na época, começou com se fantasiar com essa coisa de ser MC, né? Tanto que no Instagram dele é MC Pablinho. E aí, na época, eu montei pra ele um clipe, né, na Conde, Zila. Ele gravou música. Na Conde? Caramba! Ai, aquela perturbação, não sei o quê. Falei, Pablo, mal eu tenho dinheiro pra caminhar a minha carreira. E aí fui, botei o clipe, fiz a vontade dele, sabe? Ele fez. E aí passou mais um pouco, depois ele gravou outra música. E eu não também, assim, você tem que ter alguém pra investir. Porque se você não tiver, ou eu vou dar continuidade na minha, ou vou dar dele, entendeu? E aí, enfim, ele mora comigo ainda, né? Ele terminou o estudo dele agora, há pouco tempo, aí tá vendo se... Tô pensando se vai fazer faculdade, mas hoje ele trabalha com os amigos dele lá, com esse negócio de internet, né? Enfim, que gira cursos, né? Essa galera aí, enfim. Então, ele trabalha lá com os meninos, né? E... tá se descobrindo, né? Porque hoje ele fala que não quer cantar mais, mas ele busca também, eu vejo que ele busca esse lado também ainda... artístico. Arte, sabe? Acho que ele ainda curte, né? Um pouco isso. Mas não sei o que vai ser, não, entendeu? A gente tá ali, eu falo, eu tô aqui pra apoiar, entendeu? O que for pra ser, entendeu? Vai ser. Porque às vezes as coisas acontecem do nada quando a gente menos espera, né? E ele ainda Então, quer? Ou ele tá... Parece que ele quer, mas ele fica... Uma vez surgiu um convite pra ele, né, para ele ir para um lugar. Só que não vou nem falar, mas surgiu assim um convite para ir para um lugar, eu falei, Tá. Só que aí Pablo já foi muito gordinho, né? E o Pablo não ficava sem camisa. Ele é de obesidade de 2º grau mesmo, 1º grau, 2º grau. E aí ele tinha essa pele da barriga, assim, né, que sobra, né? Então o médico dele falou, mãe, isso aqui vai ter que fazer cirurgia. Eu falei, mas agora não, porque ele é muito novinho para isso, a gente fica com medo, né? Lógico. Mas aí, depois, quando a gente tentou, né, para poder ele fazer,
dá tempo de ele ir pra esse lugar, porque tinha que ficar sem camisa. Entendeu? Já tô imaginando, já. Aí ele ficou assim, ai, mãe, não sei o que. Minha mãe até conversou, vó, minha mãe, vai sim, vai. Aí ele, não, mas eu falei, até entendo, né, gente, que a mulher também tem essa coisa, quando a gente não tá bem com o nosso corpo, a gente olha assim, a gente não tá bem, se então... sente confiante à vontade. Mas aí depois, aí quando passou, ele falou assim, chorou, sentou, falou, poxa, mãe, queria ser tão como você. Eu falei, mas por que queria ser tão como eu? Cada um tem os... Porque você não tem medo. Você vai lá e faz. Você tá cagando e andando porque as pessoas estão falando, eu vou deixar de falar. Mas eu falei para ele, mas um dia eu também já fui assim. Um dia eu já me preocupei, entendeu? Com o vizinho, sabe? Com o que iam falar para sua mãe. Hoje não. Hoje eu sou muito bem resolvida quanto a isso. Então, eu entendo você. Então, não se cobre por causa disso e de falar que queria ser, entendeu? Do meu jeito. Não, entendeu? Você tem o seu e você vai se descobrindo, entendeu? Vai criando essa confiança. Vai. Então, hoje ele trabalha lá com os meninos. Enfim, graças a Deus, eu falo, graças a Deus que não me perturba mais. Mãe, dá dinheiro? Ah, não tem. Você acha que você